Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Martins e hoje eu estou aqui para passar para vocês um simulado de língua portuguesa específico para o concurso que vai acontecer aí da ESA, a Escola de Sargento das Armas, o processo seletivo, né, para os cursos de formação de sargentos, que vai ocorrer agora no dia 4 de setembro. Então, aí, lembrando com vocês, são 14 questões de língua portuguesa, e hoje no simulado nós faremos 10, depois mais 10 e, por fim, mais 10 questões. Então, teremos aí 3 vídeos para vocês com 30 questões respondidas aí de toda a matéria de língua portuguesa que consta no edital de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá, começando aí com a questão número 1. Então, hoje nós faremos 10 questões. A questão número 1, pessoal, é uma questão de sintaxe, tudo bem? Sintaxe aí do período simples. Vamos ver. O plano perfeito talvez nunca existirá. E cada plano torna-se perfeito dentro de um planejamento específico, os termos em destaque exercem a função sintática, respectivamente de. Isso aqui são trechos de um texto, né, como sempre tem nas provas, e posteriormente vem as questões a respeito dele, e eu resolvi pegar somente as questões, então, para poupar-nos tempo. Vamos lá, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui no primeiro o perfeito, em ambas nós temos aí a palavra perfeito. Se nós fôssemos pensar em relação à classe gramatical de perfeito, nós estamos vendo aqui que é um caracterizador. E quando nós temos palavras que servem para caracterizar outras, nós damos o nome de adjetivo, correto? Então, na morfologia, perfeito aqui exerce o papel de adjetivo. Caracterizador. No primeiro caso, perfeito está caracterizando quem, pessoal? Olha lá. O plano perfeito talvez nunca existirá. Quem nunca existirá? O plano perfeito. Então, aqui nós temos sujeito e predicado. Do lado de cá, sujeito, do lado de cá, predicado. Tudo bem? Dentro desse sujeito, qual é o núcleo dele? Qual é a parte mais importante? É o substantivo plano, correto? Associado ao plano, nós temos o artigo o, então nós vamos chamá-lo de adjunto adnominal, e também fazendo aí uma caracterização, determinando o plano, nós temos o adjetivo perfeito, com a mesma função do artigo o, a função de adjunto adnominal. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilinho? E notem que está dentro do mesmo sintagma aqui, que é o sintagma do sujeito, tudo bem? Então, nós temos aqui plano, sendo aí determinado tanto pelo artigo o quanto pelo adjetivo perfeito. Tranquilinho até aí. Aí vem a banca, muito safa, muito danada, e põe para vocês novamente o adjetivo perfeito e pergunta: o que será que vai ser isso, né? Olha lá. Cada plano torna-se perfeito. Quem torna-se perfeito? Quando nós fazemos uma análise sintática, pessoal, a primeira coisa que nós fazemos é encontrar o verbo, tá bom? Então, o verbo aqui é torna-se, tornar-se, nesse sentido, é um verbo de ligação, tá bom? Não é um verbo nocional, é um verbo de ligação. Portanto, nós estamos dividindo o sujeito do predicado aqui. Isso aqui é o nosso sujeito, sujeito simples, cada plano, cujo núcleo é plano e cada adjunto adnominal de plano. E o predicado é torna-se perfeito, tá certo? E torna-se, como é verbo de ligação, não pode ser o núcleo do predicado. Qual vai ser, então, o núcleo desse predicado? Vai ser o adjetivo perfeito, porque é ele que traz realmente a informação. O predicado é a informação trazida a respeito do sujeito. Então, a informação que realmente está sendo trazida é de que o plano se torna perfeito. Então, perfeito que é realmente a parte mais importante desse predicado. Então, como adjetivo é um núcleo nominal, nós chamamos isso daqui de um predicado nominal, cujo núcleo é um nome, um adjetivo. Tudo bem? E aí nós vamos ver agora, ó, quem é perfeito? Ora, quem é perfeito? Cada plano, certo? Então, cada plano é perfeito. Vocês não concordam comigo que, então, perfeito está se referindo ao plano? É o plano que é perfeito. E o plano não era o núcleo do sujeito?
Se plano é o núcleo do sujeito e o perfeito está caracterizando, determinando este núcleo do sujeito, nós vamos chamá-lo de quê? De predicativo do sujeito. Não é predicado do sujeito. Cuidado, hein, pessoal? É predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma característica do sujeito. Olha a banca danada. No outro, a característica estava inerente ao plano, tá certo? Aqui é um estado do plano, ele se tornou perfeito, ele adquiriu essa característica. Notem que existe uma diferença de sintagmas. O adjetivo que se refere ao sujeito, né, que é perfeito, ele está dentro do predicado nominal, e é o próprio núcleo desse predicado. Então, é um predicativo do sujeito. Tudo bem? Quando nós temos essa estrutura, sujeito, verbo de ligação, o termo que caracteriza o sujeito se chama predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, qual vai ser a nossa alternativa, pessoal? Vamos ver, olha lá. Adjunto adnominal e predicativo do sujeito. A alternativa é. Beleza? Tranquilinho? Se tiverem dúvidas, pessoal, podem me deixar aí nos comentários que eu respondo a todos, tudo bem? Não deixem acumular dúvidas. Vamos lá. Questão número 2, aqui temos um pequeno errinho aqui, né? Questão número 2. Vamos lá. Leia o trecho. Agora eu trouxe o texto porque ele é bem pequeno, né? Então, vamos ver aqui, 2 parágrafos. Para poupar-nos, né, aí a questão do tempo, vamos já direto para a questão para ver o que se pede, né? Qualquer coisa a gente volta para o texto. Vamos ser estratégicos. Apesar de as formas verbais voltou e decidiu, então voltou e decidiu, onde que elas estão? Primeiro período do primeiro parágrafo. Aqui o primeiro parágrafo, ao espaço paragrafal. Então, parágrafo 1, parágrafo 2. Então, primeiro período, gente. Como que eu conto os períodos? Até os pontos finais. São os pontos finais continuativos, tudo bem? Então, vamos ver. Prefeito Eduardo Paes voltou, achei um, atrás e decidiu, achei o outro. Show. Vamos ver o que pede mais. Estarem no pretérito perfeito do indicativo. Olha lá, já falou pra gente que eles estão no pretérito perfeito do indicativo. PPI. Pretérito perfeito do indicativo. Show. Estão, né? Terceira pessoa do singular. Suas substituições pelo pretérito imperfeito do indicativo. Vejam só, pretérito imperfeito qual que é, gente? Quando nós temos verbos regulares, que é a maioria dos nossos verbos, nós vamos ver que os verbos terminados em ar, tá? Como amar, sonhar, cantar, eles são da primeira conjugação, não é verdade? São da primeira conjugação verbal. Então, eles vão fazer a sua forma no imperfeito como, pessoal? Com o vá. Então, vamos ter a desinência, modo temporal vá, que se refere aos verbos de primeira conjugação. Voltou é de primeira conjugação? Voltar. Então, é. E decidiu? Decidiu não, ó. Decidiu não é decidar, é decidir, né? Então, é do que, gente? Ó, ar, depois vem o que é da segunda, e depois vem o ir, que é da terceira. Então, quer dizer que ele é da terceira conjugação, tá? E quando nós temos verbos regulares, tanto os de segunda quanto os de terceira conjugação, para o pretérito imperfeito, eles vão ter a marquinha do ia lá no final, tá bom, pessoal? Não é ria, é ia, tá bem? Então, decidiu, decidia, tá bom? Decidir, decidia. Beleza, então nós já sabemos que um dos nossos verbos está com essa marquinha aqui e o outro com essa marquinha. Vamos ver como que eles ficam? Voltou, vira, vou, tá, vá. Ó a marquinha. Agora, decidir vira decidia. Ó a marquinha, ia, tá certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Continuando. Não prejudicaria. Então, trocar o voltou por voltava e o decidiu pelo decidia não prejudicaria a correção gramatical. Vamos ver? Prefeito Eduardo Paes voltava atrás e decidia que.
A gramática permanece. Não mudei a concordância, continuando terceira pessoa do singular, tranquilinho. Então, até aí, tudo bem. Questão, esse tipo de questão é questão CESP, né? Mas tudo bem, vamos lá. É bom para a gente treinar mesmo assim. Nem a coerência textual. Olhem o nem, ó, o conectivo, gente. O que é nem? Nem é e mais não. E mais não. O que é e mais não? Nem. Então, e de adição, soma, neste caso, e não advérbio de negação. Então, é uma soma, uma adição negativa. Tudo bem? Então, uma coisa nem a outra. Nem o quê? Então, quer dizer que tem que ser as duas, né? A coerência textual. O que é coerência, gente? Coerência é sentido, sentido do texto. Então, prejudicaria o sentido? Com certeza. Porque, vamos lembrar, pessoal, quando nós temos o pretérito perfeito do indicativo, eu me refiro a uma situação, o que, gente? Pontual no passado, tá? Pontual no passado. Agora, quando eu tenho pretérito imperfeito do indicativo, P e I, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós temos aqui um período no passado, tá? No período no passado. Então, quer dizer que é alguma coisa que acontecia com uma certa frequência, algo que acontecia aí numa extensão temporal maior. Então, eu gostava de brincar com meus amigos na infância, gostava. Não foi só uma vez, né? Foi um período, tá certo? Então, se eu troco voltou por voltava, eu mudo o sentido, eu mudo a semântica. A mesma coisa com decidiu, tá certo? Então, não foi um período de tempo que ele fez isso. Foi uma vez. Foi aí em relação aos fogos do Réveillon. Então, foi uma tomada de decisão. É uma situação pontual no passado. Portanto, eu não posso trocar, né? Fica errada devido à coerência textual que vai ser afetada. Tudo bem, pessoal? Então, continuando, temos aqui este pequeno texto, né? Mais uma questão estilo CESP. Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos, vamos ver aqui, julgar o item. No segundo período, o segundo parágrafo. Esse já é o segundo parágrafo, tá? Então, vamos procurar o segundo período. Vamos achar um ponto final, achei aqui. Então, primeiro período, e aqui começa o segundo período, tudo bem? Isso tem transformado negativamente o planeta. Isto o quê? Vamos já pensar, né? Isso tem transformado alguma coisa que já foi dita, né? Então, o quê, gente? Esse movimento social de hiperconsumismo, de vida para o consumo, guiou a pessoa natural para o caminho da necessidade, da vontade do gosto pelo consumo, bem como impulsionou o descarte de cada vez mais recursos naturais finitos. Isso tem transformado... isso o quê? Um movimento social de hiperconsumismo, né? Então, isso o quê? Isso que foi dito aqui atrás, tudo bem? Então, temos aí um recurso anafórico, puxa a gente para trás na coesão textual. Então, beleza. Então, no segundo período do segundo parágrafo, já achamos, o pronome isso, olha ele lá, poderia ser substituído por o quê? O quê? Meu pai, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical. Então, nenhum nem outro, nem sentido, nem gramática. Será que eu posso trocar, gente? Ó, ponto final continuativo. O que tem transformado negativamente? O que? O que é este? Né? O que já foi dito. Eu posso retomar? Posso. Se estiver dentro do mesmo período. Tá? Se tivesse uma vírgula aqui, ó, vírgula, o que tem transformado negativamente, ainda ficaria um pouco ambíguo, né? Porque esse o que pode retomar qualquer coisa na terceira pessoa do singular aí que estiver no masculino para trás, tá certo? Então, o isso também, né? Mas conseguimos entender pelo contexto, tiramos a ambiguidade, que é o movimento social de hiperconsumismo. Não seria este o problema. Então, o problema aqui, pessoal, não é um problema de coerência, não é um problema semântico, problema de sentido. É um problema justamente gramatical. Eu não posso iniciar um período com esse o quê.
sem que eu tenha já colocado ou vá colocar, né, alguma coisa que se refira a ele. Então, o isso sim, o isso eu posso, com ele, iniciar o período. Agora, o que não. Então, com certeza, aqui temos um erro. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui trazemos outro texto, né? No trecho, um período cujo objetivo é encerrar definitivamente a modernidade. Olha o cujo, a gente olha para o cujo já treme, né? Cuidado. Segundo parágrafo, então é esse aqui. A designação, vamos achar o cujo, leitura rápida, né? Vamos escaneando aqui, ó, cujo, tá? Então, olha lá. Supor que se trata, por exemplo, supor que se trata de um período cujo objetivo, cujo, gente, pronome relativo, pelo amor de Deus, cujo pronome relativo, retoma alguma coisa com o sentido de posse, posse, a palavrinha da frente, a coisa possuída, a palavrinha de trás é o possuidor, cujo é posse, tá? Então, é o objetivo do período, tá? É nesse sentido aí, é de posse, o objetivo pertence ao período, então beleza. Período cujo objetivo é encerrar, tananã, tá? O termo cujo poderia ser substituído por onde? Nosso Pai Eterno, sem prejuízo da correção gramatical do texto? Não, porque o cujo ele está trazendo essa ideia de posse e ele não faz a relação gramatical da mesma forma que o onde, tá? O onde retoma um lugar físico, alguma coisa que já foi dito com esse sentido de lugar físico, de espaço físico. Tá? Retoma algo, então traz algo de trás, que eu já citei, que eu já mencionei. O cujo não, o cujo faz essa relação entre possuidor e possuído, né? E coisa possuída. Então, olha lá, eu não posso colocar aqui período onde objetivo. Não faz sentido, né? E também gramaticalmente não fica correto. Esse onde, pessoal, ele caberia se fosse lugar físico. Vivo numa cidade onde os habitantes são muito felizes. Então, onde o quê? A cidade. Né? Cidade, lugar físico, beleza. Mas não dá para fazer isso com o cujo, tudo bem? Ambos são pronomes relativos. Próximo, assinale o processo de formação de palavras que não se encontra no exemplo do texto. Vamos sempre para a questão, tá, pessoal? Depois a gente lê o textinho. Aqui vai ter que ler, né? Porque tem que saber qual é o processo que não se encontra. Lembrando os processos, né, principais, temos aí a composição e a derivação, tá bem? E aí eles se dividem, composição, por aglutinação, por justaposição e as derivações, prefixal, sufixal, parasintética, prefixal, sufixal, deverbal, imprópria. Então, vamos lá. Ao contrário do vinho, agora nada, né? O conhaque não amadurece. Já vemos aqui um processo de formação, ó, não amadurece. Vem do verbo amadurecer. Amadurecer. O que nós temos o verbo amadurecer? Temos o a, que é um prefixo, madur, que é o radical, e, que é a vogal temática, né? E aqui esse c, podemos dizer que é o sufixo, tá certo? Então, temos os dois ao mesmo tempo, não podemos tirá-los. Se eu tirar algum deles, né, eu fico com um probleminha aí de sentido, não existe essa palavra. Então, não existe amadur, né, o amadure, e não existe também madurece. Ah, mas meu tio fala madurece. Certo, mas é uma questão de variação linguística, não é o caso aqui, tá bom? Então, o verbo, né, adequado aí à norma padrão é amadurecer, com esse A. Não posso tirar nenhum dos dois, quer dizer que eles foram simultaneamente alocados ao tema, que é a junção do radical com a vogal temática. Madur mais E, madure. Então, se eu coloquei os dois ao mesmo tempo, nenhum deles pode sair, nós vamos chamar isso de parassíntese, tá certo? Parassíntese, ou derivação parasintética. Continuando, na garrafa. Apenas os tonéis de carvalho. Para fazer-se 1 litro de aguardente. Aguardente é uma composição de água mais ardente, né? Ó, água mais ardente. O que aconteceu, gente? Perdão. Nós temos aí água, que é um radical,
e temos ardente, que é outro radical, então nós estamos juntando radicais. E quando nós juntamos os radicais, um desses fonemas foi perdido, virando aguardente, só tem um A, olha lá. Então, o que aconteceu? Eles se aglutinaram. É uma composição por aglutinação, tá certo? Aglutinação. Que os ingleses chamam brandy. São necessários 9 litros de vinho branco. Sua fermentação, olha lá, fermentação, vem de qual palavra, gente? Fermento. Então, fermento, fermentar, fermentação. Então, esse fermentação é um substantivo e ele tem em sua composição, ele tem aqui o seu radical e o seu sufixo, né? Neste sufixo aqui, pessoal, nós temos um sufixo formador de substantivos, tá? Substantivos aí abstratos. Então, olha só, fermentação, né? O ato de fermentar. Então, aí temos um processo de quê? Um processo de derivação, o quê? Sufixal, porque eu aloquei um sufixo ao radical. É feita anualmente, olha lá, anualmente. Anual de ano, né? E temos o mente, sufixo também. Sufixo formador de quê, gente? De advérbios. Nesse caso aqui, um advérbio de tempo, anualmente. Então, o mente alocado ao radical, derivação sufixal. Em novembro, e a destilação, olha outro substantivo abstrato aqui, destilação, ó, destilação, sufixo, formador de substantivos. Dura os próximos 3 meses. Então, beleza. Já temos aqui derivação sufixal, derivação sufixal, derivação sufixal também. Aqui, composição por aglutinação e aqui derivação parasintética. Vamos ver qual que não tem? Derivação parasintética? Tem. Composição por aglutinação? Tem. Derivação prefixal, achamos a resposta, porque sufixal nós temos várias, tá certo? Tranquilinho, pessoal? Então, continuando aí a revisão para a prova da ESA, dia 4 de setembro. Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e identifica a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente observado. Então, falamos de morfemas, como eles são alocados aos radicais, certo? Então, radicais se combinando, composição e derivação. Vamos lá. E claro, esses são os processos formais, existem os processos informais, não é? Como o neologismo, hibridismo, onomatopeia, siglonimização e outros mais. Vamos lá, pessoal. Ó, temos aqui onomatopeia. Vamos ver o que tem de onomatopeia. É mais fácil, né? Então, ó, coachar. Coachar. Coachar é o som que o sapo faz, né? Então, onomatopeia, que além de um processo informal de formação de palavras, é também uma figura de linguagem, tá certo? Uma figura de som. Então, neste caso, está formando a palavra, né? Se fosse fizesse o barulhinho lá, tentasse fazer o barulhinho do sapo, aí seria uma figura de linguagem. Mas nesse caso, coachar, que é o verbo, né? Ele foi formado a partir de uma onomatopeia. Então, já começamos o quê? Eliminando a letra A e a letra D, tá certo? Então, 3. Agora, vamos ver aqui, ó, aglutinação, hidrelétrico, né? Então, de hidro de água, tá certo? Hidroelétrico. O que aconteceu com o, gente? Ele foi aglutinado, tá certo? Ele sumiu dali, então perdeu-se um fonema. Temos aí o hidro e o elétrico, 2 radicais que se juntaram, sendo que um perdeu um dos seus fonemas, então aglutinação. 6. Até agora, estamos aqui, ó, para. Agora que vai aí dividir as opiniões, né? Ó, 4 ou 5, gente, hibridismo, televisão ou guarda-costas? Guarda-costas não é, né, gente? Olha lá, olha o hífen, né? Então, aqui, isso daqui é uma composição por justa posição, tá? Foram justapostos, ninguém perdeu nada.
Os dois radicais estão intactos. E televisão, ó, temos tele, que é um radical, e visão, que é outro. Tele é um radical grego, tá? Um radical grego. E visão é um radical latino, tá certo? Então, quando eu formo uma palavra a partir da junção de dois radicais de origens diferentes, nós temos o que nós chamamos de hibridismo. 4, já matamos a questão, mas por desencargo de consciência, vamos ver o próximo aí, né? Justa posição 5, claro, guarda-costas. Sufixação, pessoal, olha lá, banditismo, né? Bandit, radical, ismo, sufixo, tá certo? Sufixo aí de substantivo. Então, banditismo, 1 e 2, prefixação com desconhecer. Conhecer, acrescentamos o prefixo, desconhecer. Tranquilinho, pessoal? Beleza? Então, alternativa B. Vamos para a próxima aí, pessoal. Já estamos quase chegando ao final. 7. Temos esse textão aí, né? Vamos ver o que está pedindo. A substituição de embora, conjunção aí, subordinativa, concessiva, né? Primeiro período, primeiro parágrafo. Primeiro período do primeiro parágrafo. Embora, já começa com ele, ó. Embora a causa ainda seja desconhecida. Quanto mais um músculo é utilizado, maior será seu tamanho e sua força. Então, nesse primeiro período, aqui está o embora, que nós procuramos. Eu posso substituir por enquanto, mantendo a correção gramatical e os sentidos do texto. Gente, o que é porquanto, pessoal? Porquanto é conjunção de explicação, gente. É o mesmo que pois. É o mesmo que porque. É aquele porquê junto sem acento, tá? É de explicação. Eu posso trocar uma conjunção coordenativa, explicativa, por uma subordinativa concessiva, que me dá a ideia de oposição. Uma oposição fraca. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não posso trocar embora por porquanto e manter aí o sentido do texto. Vai mudar completamente, tá certo? E também gramaticalmente se muda, tá certo? Então, errado. Nós poderíamos trocar o embora pelo quê, gente? Gravem aí, tirem um print, qualquer coisa. Olha lá. Embora. Ainda que. Por mais que. Apesar de. Conquanto. Conquanto não é por quanto. Por quanto é explicação, é pois por quê. Conquanto, sim, é concessão. Embora, ainda que, por mais que, apesar de. Tranquilinho, pessoal? Então, vamos embora. Número 8. A locução, quanto mais, é o mesmo textinho. A locução, quanto mais, também no primeiro, né? Aqui, quanto mais, no primeiro período. Expressa o valor semântico. O que é valor semântico, gente? Valor de sentido, a ideia que passa. De conformidade? Jeová na causa. Conformidade não, né, gente? Conformidade é o quê, gente? Conformidade. Quais são as conjunções de conformidade? Conforme, que é o protótipo, né? Ó, conforme. Como pode ser um monte de coisa, né? De acordo com. Em consonância com. O que mais? Em consonância com. Consoante. E não é consoante A, tá? Não tem essa preposição, é só consoante. Consoante suas ideias, ou seja, de acordo com suas ideias, conforme suas ideias, tá bom? Agora, quanto mais, não, né, gente? Eu não posso substituir. Aliás, o quanto mais, ele não tem ideia de conformidade. Quanto mais é o quê, gente? Quanto mais é proporção, ó. Lembra da proporção lá da matemática? Quanto mais eu aumento de um lado, mais eu aumento do outro. Quando são diretamente proporcionais. Quando mais aumento de um lado, mais diminuo do outro, quando são inversamente proporcionais, tá certo? Então, pessoal,
o que vai acontecer aí, né? Opa. Nós não vamos ter aí a ideia do quanto mais como conformidade. Quanto mais é o quê, gente? É proporção, tá certo? Proporção. Então, quanto mais ele faz piada, mais eu rio. Proporção, ó. Se eu aumento do lado de cá, aumento do lado de cá. Quanto menos ele vinha à minha casa, menos eu me sentia feliz. Tá certo? Então, aí temos proporção. Tudo bem? Próxima. A substituição do vocábulo porém, ó, porém. Porém é o quê, gente? Porém, conjunção coordenativa adversativa da ideia de oposição. Ah, mas é igual embora? Não, não é igual embora. Olha o que está perguntando. Posso substituir por embora? Alteraria os sentidos do texto e não a correção gramatical. Então, vou ver. Se eu substituir o porém por embora, embora também é oposição, tá? Oposição, beleza? Mas este aqui é oposição forte, então quer dizer que ele fica na oração, no argumento mais forte, e o embora fica no argumento mais fraco, porque é uma oposição fraca, beleza? Então, se eu digo assim, ó, estudei muito, mas não passei. No final das contas, o que aconteceu, gente? Eu não passei. Então, quer dizer que esta oração aqui é o argumento mais forte, tá? É o argumento mais forte. E esse é fraco, não interessa, eu estudei muito ou pouco. O que aconteceu foi que eu não passei. Agora, se fosse para colocar o embora, eu poderia colocar o embora aqui? Estudei muito, embora não passei? Claro que não. Primeiro porque gramaticalmente não daria e principalmente porque o sentido não se manteria. Porque o embora é oposição fraca, ele fica no argumento fraco. Eu não posso colocá-lo aqui no argumento forte, tá? Então seria como? Embora. Aí eu tenho que fazer adaptação gramatical. Embora tenha estudado muito, não passei, tá? Onde está o argumento mais forte? Continua sendo que não passou, não interessa o que aconteceu. E o embora ele ficou onde agora? Ele ficou no argumento fraco, tá certo? Sempre temos uma oposição, tá? Mas um é oposição forte e o outro é oposição fraca. Tranquilinho? Então não posso trocar, né, um pelo outro. Eu vou alterar o sentido? Sim. Então aqui, correto. Eu não vou alterar a correção gramatical? Vou alterar a correção gramatical, sim, né? Está errada, tudo bem? E por último, vejamos aqui, a substituição do advérbio normalmente, primeiro período do segundo parágrafo, pela locução em geral. Em geral, manteria a correção gramatical, bem como os sentidos do texto, ou seja, manteria os dois, né? Normalmente está no primeiro período. Então, vamos procurar normalmente. Primeiro período, segundo parágrafo. Aqui, o segundo parágrafo. Normalmente, associado à hipertrofia. O que é normalmente, gente? Geralmente, comumente, né? Então, sim, de modo normal, de modo, né, geral, tá certo? Então, sim, eu posso trocar normalmente por em geral, associado à hipertrofia, continuaria com a vírgula aqui, que nesse caso é facultativa, né? Porque é um adjunto adverbial deslocado de pequena extensão. Então, sim, posso trocar. Normalmente por em geral, a gramática continua a mesma e os sentidos do texto também se mantêm. Corretíssimo, tá? Podemos trocar sem haver aí alteração de sentido. Tudo bem, pessoal? Então, acabamos aí essa primeira etapa de hoje da nossa revisão, do nosso simulado aí de questões para a prova da ESA, né? Nossos futuros sargentos aí, meus alunos que fizeram aula aí comigo ao longo do ano. Então, e também fica aí para os outros que quiserem assistir antes da prova, fazer aí sua revisão. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima!